Aproveitando que a lição desta semana trata da visão de João na ilha de Patmos, fizemos este vídeo para comentar um aspecto muito importante para o correto entendimento da doutrina do santuário. Como o primeiro capítulo de Apocalipse descreve Cristo caminhando entre 7 candeeiros, muitas pessoas entendem que ali João viu Jesus no lugar santo do santuário celestial. Mas, será que é isso mesmo? O livro de Apocalipse traz um fortíssimo argumento a favor da doutrina do santuário celeste defendida pelos adventistas do sétimo dia. Obviamente, essa é uma doutrina bíblica, pois o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade dos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Em Apocalipse 4, João viu uma porta aberta no céu. O relato nos diz: depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Era uma porta aberta no céu. Certamente, essa era a porta do lugar santo do santuário celeste, pois quando João subiu até lá, ele contemplou os utensílios desse recinto. Lá, ele viu as 7 tochas de fogo do candelabro. Viu também o altar de incenso. E depois, só depois de ser aberta outra porta no céu, foi vista a Arca da Aliança. Sem dúvidas, essa era a porta para o lugar santíssimo, pois era ali que estava localizada a Arca da Aliança de Deus. Como vimos, a sequência de Apocalipse 4 a 11 demonstra a existência de um santuário no céu com 2 compartimentos bem divididos. Mas e quanto ao relato de Apocalipse 1? Será que, naquele relato, Jesus estava no santuário celeste? O texto nos diz: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Um candeeiro é um suporte para uma candeia, uma chama ou uma vela. Vocês devem lembrar do texto de Mateus 5,15, que diz que nem se acende uma candeia ou vela para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador ou candeeiro, e alumia a todos os que se encontram na casa. A palavra velador, nesse texto, é a mesma palavra que em Apocalipse 1 é traduzida como candeeiro. Era uma peça muito utilizada no passado para iluminar o ambiente e poderia ter vários formatos, desde peças com espaço apenas para uma vela, como também para múltiplas chamas. Como sabemos, no santuário celeste havia também um candeeiro. Hebreus, utilizando a mesma palavra de Mateus e Apocalipse, diz que, com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Esse candeeiro possuía 7 chamas ou candeias, conforme a instrução dada em Êxodo 25:37. Essa não é a descrição dos candeeiros de Apocalipse 1. Há diferenças físicas entre os dois. Percebam que no texto de Hebreus, a palavra candeeiro está no singular, tanto no original como nas traduções que temos. Era apenas um candeeiro, um suporte com 7 chamas. Já no texto de Apocalipse, essa palavra está no plural. Não era apenas um candeeiro com 7 chamas, mas 7 candeeiros diferentes, 7 suportes separados. É
É importante lembrar que o texto de Apocalipse fala que João viu Jesus no meio dos candeeiros. Isso seria fisicamente impossível se fosse apenas uma peça. O Ray Smith, em seu livro Daniel e Apocalipse, acertadamente escreveu que aqueles candeeiros de Apocalipse 1 não podem ser o antítipo do candeeiro de ouro do antigo serviço típico do templo, porque ali havia apenas um candeeiro com 7 braços. Fala-se dele sempre no singular, mas aqui temos 7 candeeiros que são, com mais propriedade, suportes de lâmpadas. Suportes sobre os quais se põem lâmpadas para iluminar um aposento. Não tem semelhança com o castiçal do antigo tabernáculo. Pelo contrário, os suportes de lâmpada são tão distintos e tão separados uns dos outros que se vê o Filho do Homem andando no meio deles. Esta não é a imagem descrita em Apocalipse 1. Esta sim é a imagem descrita por João. Cristo andando entre 7 candeeiros que representam as 7 igrejas. Na verdade, essa é ainda outra diferença entre os castiçais descritos em Apocalipse 1 e o candelabro do santuário celeste. A simbologia entre eles é diversa. Os candeeiros de Apocalipse 1 representam as 7 igrejas, enquanto que o candeeiro do santuário, corretamente representado em Apocalipse 4, com 7 chamas, ou 7 tochas de fogo, representam os 7 Espíritos de Deus. Justamente por isso, Ellen White nunca utiliza Apocalipse 1 para falar do santuário celeste. Ela utiliza Apocalipse 4. Ela diz: ao apóstolo João foi concedida uma visão do templo de Deus no céu. Contemplou ali 7 tochas de fogo, que diante do trono ardem. Viu também um anjo que ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Aqui, o profeta contempla o primeiro compartimento do santuário celestial. Por isso, ele viu as 7 tochas de fogo e o altar de ouro, representados pelo castiçal de ouro e o altar de incenso do santuário terrestre. Por fim, a sequência do relato de Apocalipse fica totalmente sem sentido se entendermos que desde o capítulo 1, João estava contemplando a Cristo no santuário celeste. A narração começa assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. João estava na ilha de Patmos e recebe a ordem para escrever instruções às 7 igrejas. Em seguida, ele percebe que quem falava com ele era o próprio Cristo, que estava entre os candeeiros. Nesse momento, ele cai quase que como morto, mas Cristo põe a mão sobre ele e diz: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro,
As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Em seguida, se iniciam as instruções para serem dadas às 7 igrejas, começando pela igreja de Éfeso, até terminar com a igreja de Laodiceia e a recomendação de que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. É só então que João vê uma porta aberta no céu e aquela mesma voz que tinha lhe instruído até então diz para ele subir até ali para contemplar outras coisas. É só após João subir até o céu e contemplar através daquela porta que estava aberta que ele pôde ver o santuário de Deus da forma que vimos no começo deste vídeo. No capítulo 1 de Apocalipse, Jesus não estava no lugar santo do santuário celeste. Pensar dessa forma apenas torna toda essa sequência sem sentido, fantasiosa, e apenas enfraquece o sólido argumento que encontramos a favor da estrutura do santuário celeste nos capítulos 4 até o capítulo 11 de Apocalipse.